Olá a todos, bem-vindos ao nosso oitavo vídeo da nossa série sobre aplicações. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre regras de cálculo sobre a cardinalidade. Então, no último vídeo a gente descobriu o que é a cardinalidade, o que é a noção de conjunto finito, ou seja, é a noção de termos uma aplicação objetiva entre um espaço de 1 a n ao nosso conjunto E, por exemplo. Essa é a noção de conjunto finito. E quando a gente fala de cardinalidade, a gente definiu matematicamente, e intuitivamente seria a quantidade de elementos que possui esse conjunto. Ok? Então, a gente pode pensar, agora que a gente tem a noção de cardinalidade, a gente tem que pensar nas regras de cálculo da cardinalidade, né? Então, temos esse novo utensílio e como que podemos manipular ele, né? Então, como seria a cardinalidade de uma união, como seria a cardinalidade de uma interseção e etc. Ok? Então, para começar, vamos primeiro falar sobre o cardinal da união disjunta, né? Então, união disjunta, agora, né? Daqui a pouco eu vou parar de explicar essas coisas, mas é sempre bom dar uma lembrada. União disjunta é quando temos dois espaços que estão separados, ou seja, que a interseção é o conjunto vazio. Ok? Intuitivamente a gente sabe que o cardinal dessa união vai ser a soma dos cardinais, né? Porque a gente está contando os elementos de um e os elementos de outro. Ok? Vamos mostrar isso matematicamente, então a gente vai demonstrar o primeiro ponto. O segundo ponto eu não vou demonstrar porque é simplesmente uma indução, tá? Vocês veem que se generaliza bem para n conjuntos. Então, vamos lá. A ideia dessa prova é trabalhar com a objeção, né? Então a gente vai trabalhar com a definição de um conjunto finito, né? E o nosso objetivo é construir uma objeção de um espaço, então, de 1 a n mais m, ok? Porque eu quero mostrar que é a soma dos cardinais, a nosso conjunto A união disjunta B, ok? Esse é o nosso objetivo da prova, construir uma objeção, isso. Então a gente vai construir uma aplicação e vai mostrar que ele é objetivo. Então, primeiro eu vou considerar uma aplicação objetiva, então de 1 a n, que vai em A. Por que a gente sabe que ela é objetiva? Porque A é finito, então obrigatoriamente temos que ter isso, né? E outra de G de 1 a m, mas nesse caso vai a B, ok? E eu vou construir uma outra aplicação que vai ser a nossa H, né? Vai ser a aplicação H, e essa aplicação que a gente vai mostrar se ela é objetiva ou não, ok? Então eu vou definir H. Então qual que é a definição de H? Eu vou construir algo que funciona, né? Então a ideia aqui é falar para todo i que pertença então ao primeiro conjunto, então de 1 a n, vamos definir h de i que é igual a f de i. Ou seja, o meu objetivo é que nesse conjunto aqui ele se comporta da mesma forma que f, ok? Então a gente já sabe que ela vai ser objetiva, no caso, porque ela se comporta exatamente da mesma forma, ok? Eu vou definir também tal que para todo i que pertence a n mais 1, ou seja, eu vou estender esse conjunto aqui, então, de n mais 1 a n mais m, ou seja, eu quero pegar logo depois disso, então eu vou pegar a soma dos dois, né? Então de n mais 1 até n mais m, né? Então eu vou somar esse conjunto aqui, teoricamente, né? Eu quero que h de i se comporte como g, só que nesse caso eu preciso fazer um i menos n, né? Para ele se comportar que nem g. Porque se a gente, por exemplo, fizer n mais 1 menos n, vai ficar g de 1. Né? No caso g de i, perdão, g de i. Né? Já n mais m vai ficar n mais m menos n, então vai ficar g de m, que vai ser o nosso último caso. Então eu quero g de 1 e g de m. Então vocês veem que eles se comportam exatamente da mesma forma, ok? Só que g eu tenho que definir como i menos n. Agora que construímos a nossa aplicação, vamos mostrar que ela é objetiva. Então, vamos mostrar que ela é injectiva e vamos mostrar que ela é sobrejetiva. Para a injectividade, a gente tem que observar vários casos, né? Várias situações. A primeira situação é a gente vai considerar um IJ, perdão, que pertence ao primeiro espaço. Então a gente vai falar, então a gente só está trabalhando no primeiro espaço, ok? Esse é o nosso primeiro caso. Então o que acontece nesse primeiro caso? Temos h de i que é igual a f de i, por definição, né, da forma que eu construí h. E temos h de j, como j pertence ao primeiro espaço, vai ficar igual a f de j, né? Ok. Ou seja, temos f de i que é igual a f de j, porque a gente sabe que a f é bijectiva, né? Isso implica que i
que I igual a J, ok? Então, a gente mostrou aqui como I igual a J, porque f de I igual a f de J, então temos H de I que é igual a H de J, que implica que I igual a J. Então, H é injectiva nesse caso. O segundo caso agora seria para o segundo espaço. Então, I e J pertencem a N mais 1 a N mais M ao quadrado. Esse é o nosso segundo caso. Então, eles pertencem ao nosso segundo conjunto. Ok? O que acontece nessa situação? Temos que H de I igual a G de I menos N, por definição. E temos H de J que é igual a G de J menos N. Né? Temos que G é objetiva, né, por definição. Então, temos que G de I menos N igual a G de J menos N. Isso implica o quê? Isso implica que I menos N igual a J menos N. Isso implica o quê? Se a gente passar o N para o outro lado, vai ficar, no caso aqui não é igual, é menos, né? Então vai ficar menos N mais N, então vai ficar que I igual a J. Desculpa os cortes, está travando muito o aplicativo hoje. Ok? Então isso implica que I igual a J. Então a gente mostrou que nesse caso H é injectiva. Né? Porque se temos G que igual a G de I menos N, que é igual a G de J menos N, então temos que H de I igual a H de J, que implica que I igual a J. Ok? Então H é injectiva nesse caso. Agora, para o nosso último caso, vai ser o caso onde temos um elemento de cada espaço. Então, temos que I, J pertence a 1 a N, produto cartesiano, N mais 1 a N mais M. Ok? Esse é o nosso terceiro e último caso. Ok? Então, isso significa o quê? Então, significa que H de I igual a F de I e H de J igual a G de J menos N. Né? No caso, a gente vai juntar meio que os dois casos. Ok? E agora a gente vai considerar o quê? A gente sabe que f de I pertence a A, né, por definição. E também temos que G de J menos N pertence a B, por definição também. E como é uma união disjunta, temos que a união disjunta, no caso, a união é disjunta porque a interseção igual ao conjunto vazio. Ok? Temos isso também. Isso implica o quê? Isso implica que f de I não pode ser igual a G, de J menos N. Isso é óbvio, né? Porque se um pertence a um e outro pertence ao outro e temos a interseção, então não podemos ter que eles são iguais. Então isso implica que H de I é diferente de H de J. Ok, e como isso não ajuda? Porque a gente já sabe que I é diferente de J. Então a gente mostrou que, como temos I diferente de J, isso implica que H de I é diferente de H de J. Isso também é uma caracterização de injectividade. Vê o vídeo sobre a injectividade. Então mostramos que H é injectiva nesse caso também. Então isso conclui a parte da injectividade de H. Agora para mostrar sobre a injectividade vai ser bem simples. Tá? A gente vai considerar dois casos. Então a gente vai considerar primeiro se Y pertence a A. Então se pertence ao primeiro conjunto. A gente sabe que se Y pertence a A, existe um I que pertence então a 1 a N, tal que f de I igual a y. Como f é objetiva, então f também é subjetiva. Então temos essa definição. Isso implica, como h de i e f de i se comportam da mesma forma no espaço, temos que isso implica que h de i igual a y. Então h é subjetiva nesse caso. Agora, se y pertence a b, a gente sabe que existe um j que pertence então a 1m, que seria o nosso segundo conjunto, tal que g de j igual a y. Isso é a definição. A gente sabe que G é objetivo, então G é subjetiva. E agora nosso objetivo é mostrar que H de J é igual a Y. A gente vai botar aqui I igual a J mais N. Ok? Isso implica o quê? Isso implica que I pertence a N mais 1, N mais M.
ok? Por que eu fiz isso? Porque se J percorre de 1 a M e a gente soma com N, vai ter que I pertence a esse espaço, que eu queria, porque é o espaço que eu construí no começo. Ok. E temos então que H de I, se I pertence a esse espaço, igual a G de I menos N, por construção de H. Isso igual ao quê? I de menos N é G de I menos N é G de J. Porque se a gente passa o N para o K, vai ficar igual a J. Então vai ficar igual a G de J. E G de J a gente sabe que é igual a H. Então a gente mostrou que se I pertence a esse espaço, temos H de I que é igual a Y. Então isso mostra que H é subjetiva nos dois casos. Então, como a gente mostrou, a gente sabe que A é objetiva. Isso demonstra a nossa propriedade da união disjunta. Para o nosso segundo teorema, eu vou falar do cardinal do complementar. Tá? Vocês veem que tem muitas formas que são parecidas com as questões dos conjuntos, né? E vocês vão ver que tem muitas fórmulas em probabilidades que são bem parecidas, né? O cardinal do complementar, a gente considera se A está incluso em B. Temos o cardinal do complementar de A. O complementar de A seria tudo que não é A, que é igual ao cardinal de B menos o cardinal de A. Ok? Vocês entendem bem a notação do complementar como a diferença V vídeo de conjuntos. Ok? Para demonstrar isso é bem simples, tá? A gente nem vai falar de objeção. A gente vai considerar, bom, a nossa hipótese é que A está incluso ou igual a B, né? Isso significa o quê? Formalmente, isso significa que se X pertence a A, isso implica que X pertence a B. Isso é óbvio, né? Porque se A está dentro de B, todos os elementos que pertencem a A pertencem a B também, né? Agora, eu vou escrever o conjunto B de uma forma que seria o princípio de inclusão e exclusão. No caso, o princípio de inclusão e exclusão é escrever um conjunto só com uniões disjuntas, né? Então, B é igual à união disjunta de A e A complementar, né? Eu vou mostrar isso por um desenho. Então, temos duas batatas aqui, né? Temos B fora e A dentro, né? B seria tudo isso. Então, para escrever de uma forma de união disjunta, eu vou pegar A, então eu vou pegar tudo isso daqui. União, tudo que não é A. Ora, tudo que não é é todo o resto. Então vai ficar tudo isso daqui. Então isso é igual a B. Ok? Por que eu estou escrevendo dessa forma? Porque eu acabei de demonstrar a fórmula do cardinal disso. Ok? Então eu vou considerar o cardinal de B. Ou seja, o cardinal da união disjunta. Né? Isso igual a quê? Então igual ao cardinal de A mais o cardinal do complementar. E agora eu vou isolar o cardinal do complementar. Então isso implica que o cardinal do complementar igual ao cardinal de B menos o cardinal de A. Ok? Isso é demonstrado de forma bem simples a demonstração, né? Só tem que ter a ideia que é muito interessante, a gente vai ver isso algumas vezes no futuro, né? De escrever um conjunto como união disjunta, porque a união disjunta é muito fácil quando a gente fala de cardinalidade. Outra propriedade bem simples, que é bem intuitiva, é que se A está incluso em B, então temos o cardinal de A que é inferior ou igual ao cardinal de B. Obviamente temos inclusão igual, né? E aí temos igualdade se A é igual a B. Ok? Isso é óbvio, né? Se temos um conjunto que está dentro de outro conjunto, ou seja, os elementos do conjunto que está no interior são inferiores ao número dos elementos do conjunto que engloba tudo. Ok? Para demonstrar isso, eu vou utilizar o que a gente acabou de usar, o que é muito interessante. Eu gosto de utilizar resultados que a gente acabou de mostrar, para mostrar que eles não são inúteis, né? Então, a gente sabe que o cardinal ele vai ser sempre positivo ou nulo. Né? Ele não pode ser negativo. Não existe noção de cardinalidade negativa. Né? Então, a gente sabe que o cardinal do complementar de A vai ser positivo ou nulo. Isso é óbvio. Isso é para não importa que cardinal. Eu só peguei o cardinal do complementar porque vocês vão entender por quê. Né? A gente acabou de mostrar que se A está incluso em B, o cardinal do complementar vai ser cardinal de B menos cardinal de A. E isso tudo é superior ou igual a zero. Ou seja, cardinal de B é superior ou igual a cardinal de A. Ok? Bem simples para demonstrar isso. Agora, eu vou mostrar o caso de igualdade, né? Que isso só acontece se A igual a B. Então, é uma igualdade entre conjuntos. Ok? Então, uma igualdade entre conjuntos a gente mostra normalmente por dupla inclusão.
Eu não vou falar disso hoje, mas só para vocês entenderem a noção do que é uma igualdade entre conjuntos. Ok? Então a gente vai supor que cardinal de B igual a cardinal de A. Eu vou fazer por dupla implicação. Né? Isso implica o quê? Isso implica que cardinal de B menos cardinal de A igual a zero. Ok? Isso implica então que o cardinal do complementar igual a zero. Ora, se o cardinal do complementar é igual a zero, é porque B menos A igual a zero. Ou seja, B igual a A. Ok? Então temos aqui a igualdade. Isso implica então que se a cardinalidade é igual, isso implica que B é igual a A. Agora, o contrário é muito simples. Tá? O contrário é a gente vai supor que A é igual a B. Se A é igual a B, isso já por definição mostra que o cardinal de A é igual ao cardinal de B. Por quê? Porque a gente já sabe que se A é igual a B, A está incluso em B e B está incluso em A. Né? Então temos que o cardinal de A é igual ao cardinal de B. Ok? Muito simples. Agora para a nossa última propriedade, eu ainda vou ter alguns outros vídeos mostrando outros teoremas, né, sobre regras de cálculo, só que eles são bem mais longos de demonstrar, então eu vou fazer vídeos à parte, ok? Por último, é a cardinal de uma união qualquer, ou seja, a gente fez a união disjunta, só que agora a gente está fazendo de uma união qualquer, ou seja, que pode ter interseção dos dois conjuntos, ok? Essa prova é bem simples, só que tem que ter uma ideia, né? Tem que ter infelizmente tem que tirar um truque do chapéu, que não é difícil de entender, mas para ter a primeira ideia é meio complicado. Bom, pessoalmente para mim. A primeira ideia é decompor A união B. O que significa A união B? Então, A união B. Isso daqui, a nossa ideia é usar o princípio de inclusão e exclusão, ou seja, fazer o máximo com união de juntas. Isso vai ser igual ao quê? Isso vai ser igual ao complementar de B, união o complementar de A, união a interseção B. Ok? Se a gente fizer um desenho, então temos A e B. Se a gente pega tudo que não é B, é tudo isso daqui. Ok? União tudo que não é A. Então tudo isso daqui. Né? Vocês veem que claramente são disjuntos. União a interseção, então tudo isso daqui. Então isso dá A união B, mas com uniões disjuntas. Ok? Então isso mostra que o cardinal de A união B igual ao cardinal do complementar de B mais o cardinal do complementar de A mais o cardinal da interseção. Ok. Só que essa não é a forma que a gente quer, porque a gente não quer trabalhar com complementares, a gente quer trabalhar com os cardinais normais. Temos outro ponto. Podemos fazer o mesmo princípio, mas com A. A seria igual ao quê? A seria o complementar de B, união A interseção B. Né? Se a gente fizer um desenho, temos A e B. Então, tudo que não é B, então tudo isso daqui. União A interseção B. Então, tudo isso daqui, então forma todo A. Ok? Então, isso implica o quê? Isso implica que o cardinal de A igual ao cardinal do complementar de B mais o cardinal da interseção. Ok? E a gente vai fazer a mesma coisa para B. Né? Mesmo princípio, então o cardinal de B igual o cardinal do complementar de A mais o cardinal da interseção. Ok. E agora eu vou somar os dois. Né? Meu objetivo é somar os dois. Então vai ficar cardinal de A mais o cardinal de B. Isso igual ao quê? Então vai ficar cardinal de complementar de A mais cardinal de B, mais duas vezes isso daqui. Ok? Então vai ficar o que eu acabei de falar, mais cardinal do complementar, mais duas vezes o cardinal da interseção. Ok? Isso implica o quê? Temos então o cardinal
de A mais o cardinal de B, que vai ser igual ao quê? Cardinal de B complementar mais A complementar mais cardinal de A interseção B é cardinal de A união B. Então temos cardinal de A união B mais cardinal de A interseção B. Porque aqui será mais uma vez, e aqui temos um 2. Então vai sobrar um cardinal de A interseção B. E agora a gente só isola. Então vai ficar o cardinal de A união B igual a cardinal de A mais cardinal de B menos cardinal de A interseção B. Isso demonstra essa fórmula, ok? Tem uma generalização dela, bem mais complicado. Vou fazer um vídeo à parte sobre ela, ok? Bem mais difícil de demonstrar. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo e a gente se vê para os próximos vídeos.